Alô, bom dia, eu sou o Gilson Filho, nós estamos aqui na Rede Família de Televisão, dando início ao Jornal das 11, direto e ao vivo para Belém do Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiânia, Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro e para todo o interior do estado de São Paulo. Bom dia, Campinas, bom dia, Ribeirão Preto, bom dia a todas as pequenas e grandes cidades que fazem o interior do estado de São Paulo. Pois Milton Silveira, que é detetive particular, olha lá, que figura interessante. Bom dia, Milton. Por que você está vestido assim? Bom dia, Gilson. Por que você está com essa peruca e essa barba postiça? É que para descaracterizar um pouquinho, tá? Porque a gente geralmente está fazendo os trabalhos na rua, tá? E para que as pessoas não reconheçam. Isso, inclusive, é garantia do sigilo do nosso trabalho e com relação ao cliente do modo geral. Então, certo. De repente, para que amanhã ninguém me veja na rua e vai me reconhecer e vai comprometer o trabalho que eu tiver com ele em andamento. Perfeitamente. Milton, eu gostaria que você nos falasse inicialmente, né, a respeito da profissão de detetive. Hoje, quem lhe procura mais, Milton? É o marido traído? É a mulher traída? Quem é o perfil do seu cliente em potencial? Olha, temos até que desconfigurar um pouco com relação só à averiguação de infidelidade conjugal, tá? O detetive ele não só trabalha nesse campo. Existe desvios de mercadoria, existe levantamento social, fraudes em empresas, no modo geral, mas o percentual ainda é grande com relação à averiguação de infidelidade conjugal, tá? Hoje eu diria que está equilibrado, de 50% para o homem e 50% para a mulher que nos procura o trabalho na nossa agência de investigação. E como é, Milton, que você trabalha na averiguação desse caso de infidelidade conjugal? Você parte de que princípio? Como é que é o pontapé inicial? A princípio, nós marcamos uma entrevista com o cliente no nosso escritório para sabermos de que forma, o que é que realmente está ocorrendo, porque simplesmente não adianta ele chegar e falar, eu quero que siga o cônjuge, e simplesmente nós temos que saber o histórico, porque temos que determinar a carga horária. De repente, a pessoa trabalha o dia inteiro, somente depois das 18 horas até a meia-noite que ela some e não sabe para onde está indo. Final de semana, meio de semana. Então, tudo isso diferencia nos honorários. Então, é nessa entrevista que nós fazemos com o cliente, tá? É que nós determinamos a carga horária e automaticamente os honorários. É feito um contrato de prestação de serviço, onde é determinado o objetivo, o tempo de serviço e os honorários. Um caso de infidelidade conjugal sui generis que você conseguiu identificar, que você conseguiu investigar e chegar ao, vamos dizer, como diria aquele personagem, como é que é aquele personagem? Vamos chegar aos finalmente, Odorico Paraguaçu. O percentual é de 95, tá? É bem alto mesmo. Mas conta um caso para nós. Quando a pessoa procura o nosso serviço, é que realmente já tem alguma coisa, ou está desconfiado, ou recebeu um telefonema, ou alguém viu alguma coisa, a própria condição do cônjuge em si muda, altera, tá? E tem como perceber, entendeu? A pessoa começa a se tornar mais vaidosa, tanto o homem quanto a mulher, e por esse motivo começa a ter uma preocupação pelo lado do cônjuge, aonde nos procura, e é nessa entrevista que nós vamos colhendo esse tipo de informação, porque ainda tem os 5%. Esses 5%, às vezes, a pessoa ela cria uma situação. Ela quer mostrar uma situação de ciúmes, ela sai do serviço dela e vai para um barzinho e fica tomando cerveja, e vai para outro, e vai para um cinema, chega em casa à meia-noite cheirando álcool, tá? Quer dizer, há uma desconfiança por parte do cônjuge. Então, ele nos procura. Então, nosso trabalho, em particular, é todo acompanhado com filmagem e fotografia, porque tudo aquilo que nós estamos relatando ao cliente, nós estamos comprovando para que não haja contestação pelo lado do investigado. Mas você já chegou a um flagrante, por exemplo, ou de um marido ou de uma mulher que estavam em situação de adultério? Você seguiu, levou o marido até um flagrante, chegou ao local dos fatos e deu esse flagrante ou não? Sim, inclusive isso foi conduzido até um distrito de polícia de uma cidade vizinha nossa aqui de Campinas, aonde foi orientado ao cliente, do modo geral, que fosse até o local, juntamente com a viatura de polícia, juntamente com as testemunhas, tá? E foi levado ao distrito policial, foi apresentado à autoridade
e foi tomadas as medidas cabíveis, tá? Só que esse tipo de fato, aonde chega nesses finalmente, tá? Desse decorrer de tempo de trabalho, que consumou realmente o fato a nível de delegacia, somente um. Os demais, tá? Nós orientamos até o cliente, do modo geral, que ele tem que levar em conta a família, tá? Porque de repente ele tem a família, queira ser o homem ou a mulher, ele tem a família. De repente ele pode estar tendo um caso extraconjugal, fora de casa, tá? Que tem que ser levado em conta um monte de fatores, tá? Para que de repente não é porque somente, entre aspas, tá? Porque de repente a pessoa que está vivenciando isso está com uma outra pessoa, entendeu? É o motivo de uma separação, tá? Aí o caso seria eles sentarem e conversar, então nós damos um sustento, tá? Um respaldo para o cliente, do modo geral, antes, durante e após o trabalho, tá? Para que de repente ele não vá só no embalo de uma situação e vá chegar a nível de uma separação. Ô Milton, a Mércia aí de Campinas, ela passou um fax aqui, enviou um fax para nós, dizendo o seguinte: ô Milton, como fazemos para saber se o profissional detetive realmente é capacitado e realmente trabalha como tal? Pois ela diz que ela foi enganada por um detetive, não é? Aí no caso da Mércia, ela até poderia contratar um detetive para saber se aquele detetive é honesto ou não. Mas qual é o caso, Milton? Qual é a característica do bom profissional? É uma boa pergunta, tá? Não há necessidade de contratar um detetive para investigar um outro detetive. O básico seria, a partir do momento que fez o contato com esse profissional, pegar referências desse profissional a nível de uma delegacia de polícia, saber se é uma pessoa idônea ou não no mercado, tá? Porque automaticamente nós não vamos dar referência do próprio cliente nosso, tá? Pois é um sigilo. Se por acaso a pessoa foi enganada, se sentiu enganada, baseado nesse contrato que é feito no início dos trabalhos, tá? Você tem 3 locais para você recorrer: o Tribunal de Pequenas Causas, o SEDECOM e a própria Polícia Civil como averiguação de estelionato, tá? Porque ele é um prestador de serviço, aquilo que está na cláusula, tá? Um contrato que tem que ter as duas pessoas, que tem alguns profissionais, infelizmente, que dão só o contrato fica com ele, ou então não dão documento nenhum. Sem documento nenhum, você não tem como recorrer. Não adianta só ir por valores de honorários, porque ele mandou fazer um depósito na conta, porque o valor dele está mais barato, entendeu? Você vai se garantir. Se por acaso se sentiu enganado, você não tem onde recorrer. Mas, de qualquer forma, mesmo não tendo essa documentação, procure uma delegacia de polícia que abrange a tua área e faça um boletim de ocorrência contra esse cidadão, tá? Porque, para mim, não é um profissional. A partir do momento que você está enganando alguém, você já não é um profissional, entendeu? Milton, perdão, só um minutinho, nós estamos com um amigo espectador na linha nos chamando pelo Viva Voz. Alô, bom dia. Com o Milton, com o detetive que está nos dando dicas da carreira, né, com o Milton Silveira, que é detetive particular. 2 assuntos, né, 2 extremos opostos, mas é isso que movimenta aqui o Jornal das 11. Ô Milton, a Anunciata de Campinas pergunta o seguinte para você: por que o custo do trabalho é alto? Como os menos favorecidos podem ter acesso aos serviços de detetive? E o Antônio Carlos Santos, do bairro José Sampaio de Ribeirão Preto, pergunta para você, Milton: essa profissão é regulamentada e onde ele pode fazer um curso para detetive particular? Olha, o custo é alto, tá? Em virtude dos equipamentos que são usados, tá? Nós trabalhamos com equipamentos importados, equipamentos de filmagem ou mesmo de fotografia de alta sensibilidade, tá? O custo homem na rua é caro, tá? Então, não seria o trabalho em si só que é o custo, tá? Dos honorários altos, tá? Enfim, é uma soma de tudo isso que acaba elevando o custo a chegar a um valor alterado dessa natureza, tá? Com relação à pergunta, a segunda pergunta, tá? Milton, nós está mostrando esses equipamentos, são os equipamentos que você trabalha? Alguns equipamentos que nós trabalhamos, tá? Que tem uma quantidade pequena aí, são esse carrinho, por exemplo, que está sendo apresentado aí, ele tem uma câmera dentro dele, que é transmitido em via link, sem fio, alimentado por bateria seca. Tem monóculos com infravermelho, filmadoras com infravermelho para filmar totalmente no escuro. São objetivas de longo alcance para você fotografar pessoas dentro de restaurantes, na entrada de motéis. Claro que nós não paramos as nossas viaturas próximo ao local, porque no fim acaba nos comprometendo. Então, isso tudo acaba se tornando o alto custo dos honorários do nosso trabalho.
né? Então, esse é um dos motivos principais do custo em si. Isso que é caro, não é? Sim, exatamente. Ô, Milton, a manutenção também rapidamente a segunda pergunta, que eu tenho que chamar um breve intervalo comercial, a respeito se a profissão é regulamentada e onde se faz curso para detetive particular. Tá, nós temos o Sindicato dos Detetives Particulares e Agência em São Paulo, que cuida de toda a nossa região do estado de São Paulo, tá? Que fiscaliza com relação à documentação, com relação ao Ministério do Trabalho e afins, tá? Em São Paulo, na Casper Libero, aí eu pegaria depois o telefone, deixaria com a produção, se for o caso, até a condição de averiguar com relação ao profissional em si. E o próprio sindicato também, ele vai nos informar os cursos que existem para que você possa fazer e se oficializar com relação à prefeitura, com relação ao sindicato, do modo geral. Qualquer coisa também, depois eu deixo o telefone na produção. Perfeito. Chegando mais uma pergunta para o Milton, perguntas para a Deise, e eu vou fazer um breve intervalo comercial e na sequência eu volto e você prepara a sua pergunta aí. É você que quer fazer um intercâmbio cultural, quer estudar em outro país, tem algum... Milton, várias perguntas para você aqui. Olha, profissão, tem muita gente querendo entrar na sua profissão. Mas a Clara, Milton, de Campinas, pergunta o seguinte a você. Como cliente, podemos participar das investigações? Tá? Essa é a pergunta da Clara. E a Persília, de Ribeirão Preto, pergunta o seguinte. Quais os preços cobrados ao dia para os casos de adultério? Há variação desses preços em outros casos? Sim, primeira pergunta é o seguinte. Geralmente, o profissional, do modo geral, não dá participação ao cliente, porque, às vezes, vamos supor, você acaba posicionando ao cliente que você descobriu, entre aspas, a princípio, que existe uma terceira pessoa. E chega à noite, ela vai acabar perdendo a paciência, tá? E vai acabar querendo colocar as cartas na mesa, vai comprometer o nosso trabalho do modo geral. Então, o nosso trabalho, nós só comunicamos o fato em si ao cliente quando realmente nós concluímos o serviço. Após um flagrante, tá? Nós fazemos nosso material de fotografia e filmagem, aí sim nós entramos em contato via celular com o cliente para que ele venha até o local dos fatos. Tá? Então, esse é um dos motivos que nós não entramos em contato diretamente com o cliente. A segunda pergunta, qual que é, que eu não recordo? Pode participar das investigações. Se como cliente, a pessoa pode participar das investigações. Isso que eu acabei de responder, tá? Então, seria outra Quais pergunta. os preços cobrados ao dia para os casos de adultério? Há variação desses preços em outros casos? Tá? Porque, às vezes, você simplesmente quer uma foto, você já sabe quem é a pessoa, tá? Você simplesmente quer uma foto dessa pessoa. Ou, simplesmente, o tempo da carga horária, ele se torna maior. Então, não tem um valor específico do serviço, dos honorários em si. Isso vai depender do trabalho de cada profissional. O mercado está livre, quer dizer, tem direito a verificar a diferença de honorários, mas o primordial é verificar com relação a esse profissional em si, saber se é uma pessoa idônea ou não no mercado. Isso é o principal. Ô Milton, sempre que se fala de detetive, vem, obviamente, a pergunta primeira que vem, essa questão do adultério. Mas hoje os detetives trabalham, inclusive, nessa questão de espionagem industrial também? Sim, tem, que seria infiltração dentro de empresa, tá? Nós passamos por funcionários que nós teríamos um outro nome, um crachá, então para que você possa colher informações de que realmente como está ocorrendo alguma coisa dentro dessa empresa, tá? No caso de um furto continuado, tá? Contínuo. Agora, também tem o fator de a pessoa adentrar uma empresa para colher informações e vender essas informações para o concorrente. Isso nós estamos acostumados, por sinal, disso daí. Quando a pessoa ela adentra numa empresa e depois ela perde a conta, a empresa cliente nossa quer saber para onde foi. E, de repente, nesse segmento, tá, nessas investigações, nós descobrimos que essa pessoa, o qual era funcionário dessa empresa, está trabalhando na empresa concorrente. Milton, muito obrigado pela sua participação. Estou em cima do horário, finalizando. As pessoas que quiserem conversar com você a respeito da profissão detetive, devem ligar para que número? Podem nos ligar em Campinas, tá? 019, o telefone é 237-2452. Muito obrigado, Milton, pela sua participação. Deise, estamos saindo do ar um pouquinho mais cedo hoje. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.